E aí eu comecei a correr na lagoa, sozinho, sem orientação, sem nada. É uma coisa que eu não recomendo, porque você começa a correr, a gente vê tanta gente que infarta, né? Porque tem problema cardiovascular e não sabe, vai do nada, ó, mas não tô bem, tô acima do meu peso, eu vou correr. Aquele futebolzinho de quinta-feira, uma vez na semana, isso é um perigo. Começava, claro que não é o certo, assim, os especialistas falam, pô, tu é maluco, não é por aí, você perdeu muito líquido, eu sei, mas na perda de líquido você perde gordura também, né? Então, e aquilo foi dando resultado, e eu fazendo dieta, a dieta começou a fazer parte, comecei a cortar muita coisa, a dieta começou a fazer parte, e foi assim, quando vi, eu já tinha perdido 40 quilos. Seja bem-vindo a mais um Eu e Ela podcast. Eu sou o Léo Cunha. E eu sou a Diana Cunha. E hoje temos um assunto interessante. Eu acho que eu vou ganhar alguns tapas hoje, sabia? Vou falar assim, cara, por que você não faz isso? Por que você não é assim? É verdade. Só tô trazendo pessoas assim pra ver se eu desperto pra vida, pra alguma coisa. Você já foi lá na academia tentar fazer a matrícula, né? Já é um bom sinal. Mas fui barrado na porta da academia pela atendente, né? Ah, é? Por quê? Porque o que poderia ser feito não competia a mim, outros detalhes, né? Entendi. Não dependeu só de mim para poder estar lá. Eu queria fazer o pagamento no Pix, o cara, só cartão de crédito. Eu, pô, mas eu não tenho cartão de crédito aqui agora. Ele, pô, mas só cartão de crédito. Tá. Eu falei, não, então eu volto outro dia. Aí já sabe, né, irmão? Foi um Voltar impedimento. outro dia vai demorar um pouquinho, mas eu vou lá. Tirei foto e tudo, grandão. Tirei foto, mandei para ela, aí, ó, tô indo, é hoje. Mas não deixaram fazer. Não vou falar o nome da academia, não, porque vai que amanhã me proíbem de entrar lá também. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, que o pessoal já sabe aí, que já deve ter visto a thumb, né? Falar um pouquinho sobre a FE, tem um recado do Felipe Santos. Você já se sentiu perdido ao tentar entender o mundo dos investimentos? Imagine agora estar no controle total das suas finanças, realizando seus sonhos e objetivos sem preocupações financeiras. Isso é possível e eu tenho o caminho certo e mais rápido para você. Com a mentoria de investimento ágil, você terá acesso ao que eu chamo de supletivo dos investimentos, onde eu vou pegar na sua mão, passo a passo, a investir com as mesmas técnicas dos grandes investidores e identificar as melhores oportunidades do mercado. Não importa se você é iniciante ou se você já tem alguma experiência. O meu método irá te guiar rumo ao sucesso financeiro. Não perca mais tempo. Comece a investir no seu futuro agora. Tempo passa. Comece. Então, pessoal, se fosse vocês, eu não perderia a oportunidade. Se você quer mudar a sua vida financeira, vai lá, adquire a mentoria ágil da FE Investimentos. Você vai se surpreender com o valor dessa mentoria do Felipe Santos e sua equipe, tá bom? Vamos ao nosso convidado. Quem é? Vamos falar hoje sobre superação e emagrecimento. Opa. Uma pessoa muito especial, que é o Reginaldo Luz, representante comercial, que é corredor e tem uma história maravilhosa de tem superação. Várias, né? Tem várias. Para nos contar hoje aqui. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Seja bem-vindo, Reginaldo. Obrigado pelo convite, Léo, Dai. Obrigado pelo carinho, né? Pela amizade, né? São muitos anos de... Verdade, né? cara. Tá aí na... Eu não gostei muito dessa representante comercial, não entendi muito bem, não, né? Faz parte. Mas o nosso trabalho, na essência, acaba sendo esse, verdade, né? Verdade. A gente tem uma missão aí, não só comercial, mas eu diria de salvar vidas, né? Quando a gente leva uma informação para um profissional médico, quando a gente acaba... salvando vidas, né? Com medicamentos, com estudos que com certeza vai fazer a diferença na vida de alguém. E aí o médico escolhe a melhor opção terapêutica, né? É mais ou menos assim. Mas o mais legal não é só... Claro que a venda é importante, muito importante, que é o que paga de fato o salário do representante, mas no final a gente se sente feliz, né? Sem ser piegas, de realmente levar o que há de melhor, enfim. E o médico, como eu disse, né, ele escolhe a melhor opção para o seu paciente. É legal você falar isso porque, assim, até para o paciente, né, que não sabe qual é a profissão, que o propagandista não é só entregador de caixinha, né? Que a grande maioria acha que é só isso. Tudo bem que tem também, né? Tem só os entregadores, mas a maioria não é, né? Não, tem um certo conhecimento daquilo que está sendo apresentado, né? O representante farmacêutico, assim, já vem aquele cara da mala, né? Você já viu isso, né? Mas, assim, quando pelo menos, eu tenho a minha estratégia até com o paciente, né? Porque quando a gente chega, a primeira coisa que a gente faz, né? A gente
o Léo já deve ter ensinado muito isso para os liderados, é a questão da técnica de venda, você saber aonde que você está pisando, né? E aí você fica com a sua escuta ativa, né? Você fica analisando o ambiente, né? Tudo faz parte da técnica de venda. E uma das coisas que, assim, eu aprendi, isso aí são quase 30 anos de profissão, é você chegar e analisar qual é o ambiente que você está pisando, né? Você ali ser agradável com as pessoas, né? Com a secretária, que é, né? Normalmente é a pessoa que vai te colocar. É a porta de entrada, É a porta de entrada. Aí tem o paciente. Pro bem e pro mal, né? E aí tem o paciente. Aí começa aquele... Ele vai entrar na minha frente. Vai entrar na minha... O famoso vai entrar na minha... Aí, normalmente eu tenho feito uma técnica assim de... Oi, tudo bem? Poxa, olha, rapidinho. Que acaba às vezes demorando. Já explica, né? Explica, mas a gente tenta fazer amizade. Oi, olha, ele realmente fala, a senhora ou o senhor está em excelentes mãos. Porque esse médico, ele é uma pessoa assim, olha, que médico bacana. Verdade. Né? E no final todo mundo sai feliz. Você fez a sua visita, o médico recebeu a informação e o paciente sai com a caixinha na mão. Pois olha só. Às vezes feliz. Há controvérsia. Às vezes não. Mas o mais importante é que é o que você falou, todo mundo sai feliz, todo mundo sai bem. E a gente pede aí pro pessoal, né, quando chegar no consultório e for o paciente ali e chegar um representante com uma mochila, uma pasta, por favor, gente, dá uma colher de chá. Dá um refresco. Tô até olhando para a câmera. Dá um refresco, né? A gente não vai entrar nesse assunto, mas você me fez recordar de um assunto que eu acho que eu já até falei aqui, cara. Uma vez eu estagiário, começando na profissão, né? E aí eu parei na porta, acho que foi do Hospital do Cacuia, lá dentro da ilha. E era um monte de sala, assim, e aquela coisa assim, um monte de gente, você não sabe qual porta, só tinha o número da porta. E estagiário, é estagiário, né? Estagiário tá aprendendo. Você vai batendo, entra, depois que tu vê o cara carimbou lá, isso aqui é especialidade, isso aqui eu não falo. Inventa alguma coisa e sai, o negócio é, né? Estagiário. Já passei por isso. Quem nunca passou, né? A gente não tinha, na época não era nem o Palm Top, cara, era ficha mesmo, né? Era ficha. Depois que vem o Palm. VVM, lembra? Volante de visitação médica. Isso aí, eu peguei o finalzinho, mas peguei. Não, eu tenho rapidinho, eu tenho uma história pra contar. Você me lembrou, fez eu lembrar de 1996, quando eu comecei. Não gravo ano assim, não. Eu começando numa empresa, e aí tinha que fazer a monitoria, né? E aí eu vim para Copacabana, até a gente está em Copacabana. Então, em Copacabana e tal, aí fomos visitar o médico. E aí eu abri a literatura, antigamente era literatura, aquele papel gigante, e eu comecei a falar sobre candidíase vaginal. E porque candidíase, que esse medicamento ele vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal, não vou ficar falando o nome do produto, mas ele tinha, eu falava de cetoconazol na época. E aí o cetoconazol faz isso, ele atua na cândida. Eu lembro da posologia, são 2 comprimidos durante 5 dias. Se eu estiver errado, a doutora depois me corrige. 2 comprimidos durante 5 dias, não sei o quê. Aí o médico tá assim me olhando. Falei, caramba, será que eu tô falando alguma besteira? Beleza. É que a gente liga o automático e vai embora, né? Escuta o final. Aí tal, não sei o que, tá bom, doutor, muito obrigado, não sei o que, e saí. Aí o colega que tava comigo falou assim: ele não é ginecologista, não, ele é dermatologista. Ai, meu Deus. Pô, ele foi super educado, né? Por isso ele ficou te olhando. Eu falei, eu vou voltar lá para consertar, porque eu tinha que falar relacionado à patologia que o medicamento também atua em nível. Mas né, você tinha produto para dermato, pelo menos? Era o mesmo produto, só que era era mesmo, outra. Só que era outra. Antigamente só tinha cetoconazol, tinha pouquíssimas coisas, né? Mas era o cetoconazol, depois veio o fluconazol, que era mais moderno. Mas o cetoconazol você tomava 30 dias, então tinha que fazer a propaganda completamente fora. Ih, gente, é muito. Isso aí vai dar outro podcast. Enrolou um pouquinho, mas ele entendeu. A gente poderia fazer um podcast 2 só com esses assuntos. Nossa. Só com esse tema. Vai render aqui. Mas vamos lá, gente. Vamos ao assunto que a gente combinou. Vamos lá. Ô, Reginaldo, quem que era você antes da corrida? Rapaz, eu era um camarada. Sempre fui muito família, né? Muito dedicado à questão do trabalho, mas pouco cuidadoso com a minha saúde, né? Eu tenho um histórico familiar, principalmente dos parentes da minha finada mãe. A maioria dos meus tios eram todos eles obesos. Minha mãe, por incrível que pareça, não era, mas eu herdei essa genética deles, né? Então, a minha tendência para engordar sempre foi muito forte. E antes de eu trabalhar na indústria, a gente tá falando da indústria, assim, eu tinha uma vida assim, muito pouco regrada no sentido de que eu ganhava muito mal, não que eu ganhe muito bem, não é isso, mas não tinha os benefícios que a gente tem hoje, né? E aí eu, às vezes, comia, almoçava e não jantava, eu trabalhava com consórcio, né? Antes de trabalhar na indústria. Então,
Quando eu entrei na indústria, então começaram a vir as facilidades, né? O ticket restaurante, aquela coisa toda, né? O vale alimentação, enfim. E aquilo eu vislumbrei com aquilo. E aí eu tinha meio com um complexo de vira-lata. Já viu vira-lata? Tem 2 em casa. Eles não, se você não parar de dar comida, ele não para de comer nunca, né? O Max é assim. Se você der comida o dia inteiro, ele come o dia inteiro. Eu era assim, sempre fui muito esganado. Minha mãe sempre falava, meu filho, você sempre foi muito esganado e tal. Mas enfim, aí eu comecei a engordar muito, e muito trabalho, muita coisa. A nossa carga de trabalho era uma carga muito maior do que é hoje em dia, era muito mais, tinha muito mais coisa. E aí eu comecei a descuidar dessa questão da saúde, né? E foi assim, quando eu vi eu já estava vestindo 48, né? Vestindo roupa GG. Até outro dia eu tinha um terno em casa, tamanho 58. Caraca. Então assim, eu descuidei completamente, né? E foi isso. E a gente. E o que te levou para a corrida? Então. O que você despertou assim, vou correr agora? Em 2006, até bem antes de eu descobrir o que eu descobri em 2009, eu já estava casado com a Lúcia, e aí até ela, na época, ela tinha me dado o estímulo de ir para academia, pô, vai correr, vai fazer alguma coisa, que não é só uma questão de perder peso, de estética, né? Nada disso, até porque magro ou gordo vai ser a mesma feiura, não tem muito o que fazer, não. Mas enfim, mas pelo menos você tá com saúde, né? Cara, mas hoje tem botox pra caramba. Tem muitos Tem gente que você procedimentos aí. olha depois e fala, cara, será que é a mesma pessoa? Não é possível. Não, aí nem é meu caso, que apesar, né, da esposa fazer esses procedimentos, enfim. Então, em 2006 eu até fiz uma corrida e tal, mas depois de 2006 eu realmente relaxei demais. Cheguei até na reportagem que a gente até vai comentar sobre ela, eu tinha uma certa vergonha até de me pesar. Depois que eu passei de 120, eu já não me pesava mais, eu tinha uma coisa com espelho que eu não gostava de me olhar, aquela coisa rápida, pentear cabelo, escovar dentro, pum, saía. O básico, né? O básico. Então eu tinha essa vergonha de olhar e tudo. E a autoestima, né, bem estranha mesmo, digamos assim. E aí, em 2009, eu fiz um processo seletivo e já nessa época eles começavam a pedir os exames, né, para entrar. Nunca tinha acontecido isso e começou a ser uma prática, né, de RH. E aí me pediram esse exame. E aí foi nesse exame que eu descobri que a minha glicemia estava muito alta, minha glicose estava muito alta. Tinha passado, sei lá, de 140. Eu nunca tinha, sei lá, nunca tinha feito. Eu já tinha feito exames, mas já tinha muito tempo que eu não fazia. E ali eu descobri, né? Eu mostrei o exame em casa, falei, Lúcia, aqui. Ela falou, cara, tu tá diabético, agora você vai ter que se cuidar mesmo, não tem muito o que fazer. E era para trabalhar numa empresa justamente isso, trabalhar com metabologia, trabalhar com diabetes. Eu falei, pô, como é que eu vou chegar na frente do médico, falar de diabetes se eu tô, né? Falar de perda de peso, se eu sou uma pessoa que nada contra, enfim. Mas assim, para mim era uma questão mesmo de saúde e de demonstrar que te incomodou, né? Me incomodou, exato. E de mostrar assim, pô, cara, eu sou capaz de fazer isso, vai doer, porque o processo é muito chato, mas assim, vai doer, mas eu tenho certeza que isso vai dar resultado não só uma questão de trabalho, mas também uma questão de saúde. E aí eu comecei aqui, eu vim trabalhar no Largo do Machado, em Botafogo, e aí eu comecei a correr na lagoa, sozinho, sem orientação, sem nada. É uma coisa que eu não recomendo, porque você começa a correr, a gente vê tanta gente que infarta, né? Porque tem problema cardiovascular e não sabe, vai do nada, mas não tô bem, tô acima do meu peso, vou correr. Aquele futebolzinho de quinta-feira, uma vez na semana, isso é um perigo. Cara, às vezes vai uma vez no mês. Às vezes, né? E do nada a pessoa morre. E eu corri todos esses riscos, eu não recomendo ninguém fazer isso. Recomendo sim, procurar um profissional, ir no médico, fazer os exames, fazer um mínimo possível para começar a ter uma liberação para correr, enfim. Mas eu fui assim mesmo e eu cansei vinha para a Lagoa sozinho, cansei de chegar e aí desabava a chuva, né? Eu falei assim, cara, isso não é pra mim. Teve uma vez que eu até terminei de correr, eu entrei no carro todo molhado e comecei a chorar. Eu falei, cara, isso não é pra mim, cara. Mas eu precisava terminar aquele propósito, né? E a coisa foi acontecendo, assim. A lagoa tem 7,5 km, eu comecei a correr ali. Na primeira vez eu levei, sei lá, quanto tempo, mas foi propósito de sempre começar e terminar. Acho que na vida é assim, né? A gente tem propósito. Desde o primeiro dia você fez ela toda?
Assim, Porque fazia, corria, caminhava. bastante. Não, mas completava ela. Sim, É. sempre. Mas assim, o tempo foi um marcador para mim. Primeira vez eu não lembro quanto foi. Não sei se foi 1 hora e não sei quanto, enfim. Mas aí eu comecei a colocar aquilo como parâmetro, né? Comecei a ir todo dia. E aí você começa a ver resultado. Você começa a ver que você está perdendo peso. Aí você chega em casa, você compra uma balança, já fica viciado, coisa que eu não fazia antes. Eu já comecei a ficar viciado na balança, botava a balancinha lá, já me pesava. O espelho já passou a ser amigo, Já né? começou. Olhava, e aí, meu amigão, Ainda não. como é que eu tô hoje? Ainda não. Foi uma gordurinha aqui. Mas assim, e aí começava, claro que não é o certo, assim, os especialistas vão, pô, tu é maluco, não é por aí, você perdeu muito líquido, eu sei, mas na perda de líquido você perde gordura também, né? Então, e aquilo foi dando resultado, e eu fazendo dieta, a dieta começou a fazer parte, comecei a cortar muita coisa, a dieta começou a fazer parte, e foi assim, quando vi, eu já tinha perdido 40 quilos. E aí, Caracas, em quanto tempo, mais ou menos? então, é o que eu falo. Você perder peso não é uma coisa, por isso que existe uma coisa chamada efeito sanfona, né? A gente está vendo aí o boom dos medicamentos, dos injetáveis. Gente, maravilhoso. São produtos, sabe, que tem um resultado, assim, clínico absurdo. Sabe, os médicos são encantados com resultados de medicamentos e tal. Mas existe uma coisa chamada efeito sanfona. Porque a perda de peso, eu sempre falo que é uma linha, né, um gráfico, né, que você está intimamente ligada entre você perder peso e a linha do tempo. Se você perde peso muito rápido, você se der algum... Normalmente as pessoas relaxam, já perdi o que eu queria, vou voltar a fazer os meus hábitos, porque o teu corpo começa a pedir isso. Uhum. O teu corpo pede, eu quero comer o tempo todo. É uma luta constante. Por isso que perder peso não é só uma questão, digamos assim, da perda de peso em si, mas é uma questão psicológica. Então, assim, você está aqui na linha, né? Você tem uma linha de peso e o horizontal, a questão do tempo. Se você perde peso gradativamente, se você tiver algum problema, eu vou até contar depois um episódio que eu tive no ano passado para cá, que justamente fez com que eu não ganhasse tanto peso. Então, assim, quando você perde peso gradativamente, se você tiver um problema e você precisar parar, ele é inversamente proporcional ao tempo que você perdeu tempo. Ou seja, se você perde peso muito rápido, se você precisar parar, você vai ganhar peso muito rápido. Então, é tudo inversamente proporcional. Uhum. E a dica que eu deixo, assim, não existe trabalho científico que fala sobre isso, não, é a minha experiência de vida. Eu perdi peso de forma gradativa e, por exemplo, ano passado, eu tive um problema no joelho, um edema abaixo, eu tenho um problema no menisco, mas abaixo do joelho, né, no osso principal, tíbia, né, que fala. Na tíbia, no iníciozinho da tíbia, eu tive um edema ósseo. Isso, cara, o problema não foi nem o menisco, mas foi o edema ósseo, que para você pisar, é um negócio assim, cara, que dói demais. E eu tive que parar 2 meses. E foi muito chato, porque ano passado eu estava inscrito em 3 maratonas. Eu não consegui fazer nenhuma das 3, aquilo me deixou bem chateado. Eu estava, além disso, num processo ruim em relação ao trabalho. E, enfim, eu tive que parar para me cuidar, justamente por causa de muita prova, muita corrida, sem um reforço muscular, coisa que todo corredor precisa fazer. E eu tive que aprender isso na dor. E aí eu tive que parar 1 ano. Então, essa teoria que eu falo da perda de peso e essa questão de ser inversamente proporcional, a relação peso e tempo, é uma coisa que faz muita diferença. Então, eu sempre falo assim, cara, a pessoa está sempre perdendo peso. A pessoa tem que estar com isso na mente. Eu estou sempre ligado, porque quando você chega no objetivo, é aquela história, né, que a gente sempre fala na indústria, é fácil você chegar na liderança. O problema é você manter. Uhum. Manter uma liderança é muito difícil. É a mesma coisa o peso. Você manter aquele peso é muito difícil. Então, assim, de 1 ano para cá, eu já estou voltando, né? Já fiz umas corridas de doido aí, inclusive uma maratona, já fiz esse ano. Mas eu engordei tipo 4 quilos, né? Que eu tava com 80 quilos, hoje eu tô com 84, 83,5. Mas, assim, é bem complicado, porque com isso vem a vontade de comer muito doce, de comer muito carboidrato. Parece que quando o paciente é diabético, parece que ele dispensa comida para comer doce, né? Uhum. Eu tenho uma coisa com doce. A Lúcia até fala, cara, você come muito doce, porque... Eu conheço gente assim. Eu tenho essa coisa com doce. Eu amo doce. É difícil de tirar. É difícil. Então é isso. É como se fosse um vício, né?
O doce. Na verdade, comer, se você... Eu acabo de almoçar e me vem assim, doce. Eu também. É horrível. Nem que seja um cafezinho. Então, assim, é complicado. É complicado. Você falou do gráfico aí, né? Em relação a emagrecer, eu fiz uso. Tem um tempinho lá atrás da caneta e tal. Tá, da legal. famosa caneta. Aham. E aí eu tive problema no meu joelho de menisco, tive que operar. Você falou, eu me vi na história aí. Sim, Irmão, eu engordei e não foi na mesma proporção, não. Foi muito maior. é isso. É. Porque eu emagreci muito, parecia que eu tava doente, cara. E eu não me vi assim. Quando eu pego a foto hoje, olho... Cara, só tinha cabeça. Seco, muito. Já passei por isso. Mas na época eu não me via assim. E é esquisito demais, porque eu não me enxergava. Quando eu olho hoje, eu falo, caraca, tudo bem, eu quero emagrecer, mas não quero ficar igual aqui. E a minha proporção pra engordar, nossa, foi muito mais curto. É inversamente proporcional. Sendo cara. que pra engordar eu não passava mal. E pra emagrecer eu passava, porque me dava muito enjoo, náusea, muita coisa. Acho que eu peguei todos os efeitos Sanfona. da medicação, o contrário, lá todos eles eu acho que eu peguei, cara. Você perder peso, assim, você tá lutando contra a sua cabeça. O seu organismo ele foi feito para isso, né? Então, se você para de comer ou você, sei lá, tem algum problema, alguma restrição alimentar, o seu corpo ele vai, ó, você precisa comer. Isso é intrínseco da cabeça do ser humano. Falando em cabeça, eu tenho uma curiosidade, porque pelo que você falou, você sempre foi muito focado, né? Mas eu vou tirar por mim. Eu começo a correr, a minha cabeça fica assim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir chegar nem ali a 100 metros. Você luta contra isso? Ou já lutou algum dia? Eu sempre falo... Você luta, fica, não, eu vou. É, isso não mesmo. vou. Mas ainda fica assim? Ainda hoje? Ainda fica? É? Então isso é Eu tenho natural, né? eu tenho uma frase que eu, na minha cabeça, eu falo sempre o seguinte: você correr, você tem duas alegrias. Uma quando você começa e a outra quando você termina. Porque o meio, o processo... É tenso, né? É tenso. Dependendo Dói. da corrida, é tenso. Dependendo do ritmo que você vai fazer. Aí você fala, pô, você faz uma corrida muito longa e você faz corrida curta. Depende do foco. Tem corrida, por exemplo, de 5 km que eu faço, mas é 5 km para sair o coração da boca mesmo. Um negócio assim para... O ritmo mais acelerado. Muito mais. Então, você tem um objetivo. No quilômetro 2,5 eu já tô morto, né? E para você... E para você fazer uma maratona, por exemplo, é outra preparação, é outra coisa. Mas o processo, eu sempre brinco e falo isso, porque o processo é complicado. Porque na tua cabeça, sabe? Ela te isso. derrota? Não. Ela fica, você não vai conseguir, Nunca não. desisti de uma, graças Não, mas a Deus. você fica controlando isso? Eu acabo controlando e a experiência, né? Você vai correndo, você vai fazendo muita prova, você começa a ter um certo, não, isso aqui é de boa e tal. Então, às vezes, assim, para mim... Porque já acostumou, né? Já acostumei. Por exemplo, eu vou fazer uma maratona. Eu não estava tão preparado para fazer essa maratona que aconteceu agora no Rio. E eu estava tranquilo, mas toda a corrida é aquela dorzinha de barriga básica, aquela ansiedade. E é uma das coisas também que, quando a pessoa perde digamos, essa ansiedade do bem para você fazer qualquer coisa, principalmente na corrida, cara, para de correr, vai fazer outra coisa, porque O prazer vai embora também, né? vai embora. Então, se você não tem aquela coisa do, poxa, eu vou correr amanhã, por exemplo, domingo eu vou fazer a corrida da ponte, né, que a gente tava falando dela. Cara, assim, já bate aquela ansiedade, pô, será que eu vou conseguir? Eu já tava preocupado onde eu vou deixar meu carro, porque eu tenho um outro compromisso, aí dali eu vou pegar a barca. Então você já começa, porque quando você faz a coisa sem vontade, acho que na vida é assim, né? Você faz a coisa sem vontade, amigo, cara, vai fazer outra coisa, porque vai fazer judô, Mas o início, você tem que se doutrinar um pouco, Sim. porque senão você desiste. Você tem que ter foco e objetivo, né? Não é fácil, Começar, né? Não, por isso que muita gente vai para as assessorias, e eu acho muito positivo. Eu tive na assessoria, posso falar o nome? Pode. Aqui pode tudo. Eu estava na assessoria do Moroni, né? O irmão dele, o Miguel Moroni, é o melhor brasileiro amador de maratona. O cara vai para tudo quanto é prova aí, sempre se destaca. E o Moroni, o irmão dele, é um camarada que faz um trabalho assim, não é somente a corrida, não é só o bem-estar. Na verdade, o lema dele é Moroni, saúde e bem-estar. Eu gosto muito dele. E é justamente isso. Não é só sobre correr, mas é sobre o contexto. É você se sentir bem. E ele é um cara que faz esse trabalho
de forma assim, ele sabe, ele entende a cabeça da pessoa, ele vai fazer um planejamento para você, aí você chega lá, cara, eu tenho esse problema, eu vou começar a correr, aí ele trabalha isso. Então, assim, o Moroni, ele é como se fosse um psicólogo, não somente um professor de educação física. E é sobre isso, sabe? Então, no começo, principalmente, até respondendo o que você está falando, assim, você correr, no começo é luta, porque você quer parar mesmo, porque parece que o ser humano foi feito para isso, foi feito para andar de carro, né? No Enfim, conforto. no conforto. Bicicleta elétrica. Sem dor. Bicicleta elétrica, isso é outro podcast, cara. Ô, Reginaldo, você falou no início aí, quando você começou, você foi logo pra corrida, né? Hoje, se você tivesse no processo que você estava lá atrás, você escolheria a corrida logo de início? Ou ia pra uma academia, fazer musculação primeiro? Cara, eu particularmente, assim, como é que eu vou dizer, cara? Eu não gosto muito de academia. Eu luto pra ir, eu preciso ir, hoje... Pô, eu achei que você ia falar que amava pra, tipo assim, me transformar, querer amar também, cara. Desculpa, Léo, assim... Pô, só a corrida mesmo, então. Eu tenho 2 grandes amigos, assim, que de um ano pra cá, eles me tiraram dessa crise, que foi a professora Tatiana e o professor Rodrigo. Eles me incentivaram muito, são pessoas, assim, que são amigos, né? Então, ela me recuperou do ponto de vista de um reforço muscular que, de fato, a pessoa precisa fazer, o corredor precisa... Não é só sobre correr, mas de fato ele precisa fazer reforço muscular. E eu confesso, cara, que isso é uma fraqueza muito grande minha. A minha esposa, a Lúcia, ela vai sempre à academia, ela é muito mais regrada nesse sentido de, sabe, de fazer os exercícios certinho. Eu não sou muito regrado para isso. E eu tive que aprender isso na dor. Então, assim, a Tati e o Rodrigo me recuperaram e eles me botaram de volta nas provas, né? Mas assim, cara, eu particularmente, eu não gosto muito. Eu prefiro muito mais fazer esse trabalho focado ali, aquela 1 horinha de academia e sai. 1 vez, 2 na semana no máximo. Cara, o pessoal vai me matar, mas, cara, sou eu. Pô, mas você ainda vai, né? Eu vou. Mas eu Tá aconselho Então, ir mas fazer. assim, pra quem quer correr, é meio que fundamental, Sim, né? sim. Eu aconselho a fazer. É aquela história, faço o que eu digo, faço o que eu faço. É mais ou menos isso. Porque, pra mim, é assim, eu gosto muito de ir, o que tem que fazer? Até mesmo porque eu gosto de focar nas coisas que eu faço. O que precisa fazer? E eu peguei, assim, a Tati, ela tem isso. A gente começa a fazer um exercício, vai pra um, vai pra outro. Quando vai ver, em 50 minutos, ela já fez, cara, uma série de exercícios que, de repente... sei lá, Passou eu rápido. sozinho, passa rápido, eu já meto o pé e acabou. A Aham. Lúcia me ajuda muito, que ela tem ido comigo às terças, ela me incentiva também. Se for, dá Mas vontade de é zero. sempre bom mesmo ter alguém pra ir. É muito ruim sozinho, eu acho também. Depende. Vai com um amigo que gosta de conversar, Ah, você não não, eu treina detesto nada. conversar, porque assim, já sou difícil de ir. Então, se eu tô lá, é pra fazer alguma coisa. Tem um eu grande amigo detesto. aqui que ele chamava muito pra ir na academia aqui. Pô, só que ele pega muito peso. Aí o cara, não vai dar certo isso. Porque vai montar o aparelho pra ele. Aí na hora que eu for fazer, aí tira. Aí troca ideia. Aí, Um aí vai o atrapalhar cara, o outro. é isso aí. Um vai atrapalhar o outro. E eu acho que eu penso 100% igual a você. Pra mim, a academia tem que ser assim, ó. Eu vou lá, o que que é pra fazer? Isso aqui, faz, acabou, tchau. Eu sou muito... Bom dia, boa tarde, boa noite, fui. Porque Exatamente. senão... O Reginaldo, você teve que emagrecer, né? Por uma questão de saúde mesmo. Então, o seu primeiro passo foi a corrida. Depois da corrida, você viu a necessidade de se controlar na alimentação ou isso veio automaticamente? Como é que foi isso pra você? É intrínseco, né? Assim, uma coisa tá intimamente relacionada à outra. A primeira Ainda coisa mais que você se faz- gostou de se ver na balança, né? eu comecei a ver que tava dando resultado, tava perdendo peso. Virou amigo do espelho. É. Aliás, o espelho virou seu amigo, né? Hoje em dia eu converso mais. Mas assim, esses 2 temas estão intimamente ligados. Porque se você não fizer uma dieta, se você não lutar contra isso no começo, não vai dar muito resultado, não vai fazer... Não adianta nada, você faz uma prova de, sei lá, de 5 quilômetros, que no meu caso, meu gasto calórico para uma corrida de 5 quilômetros vai ser talvez 300 calorias. Mas aí eu chego, vou comer pão, vou comer, sabe, todo aquele débito que eu precisava ter, eu já vou ter crédito. Então, cada vez que eu como, mais acumulo. Então, assim, a alimentação é fundamental, né? Você precisa realmente tá ligado nisso. Mas não é fazer por fazer e nem fazer por conta própria, porque até essa questão da alimentação, se você começar a comer errado, você começa, quem sabe, ter lesões em função disso, de uma alimentação mal feita. Quem sou eu para falar dessa parte? Eu prefiro muito mais indicar profissionais, nutricionistas, tem muito endocrinologista que
que faz muito bem essa parte, mas eu prefiro, assim, indicar bons profissionais, de pessoas que vai fazer uma alimentação para você balanceada. O cara estudou para isso. E vale muito a pena. Assim, você encurta muita distância quando você procura as pessoas certas. Uhum. A gente vê muita gente fazendo as coisas da cabeça. Ah, vou começar a correr, não procuro médico, não faz, como eu falei no começo, não A faz um alimentação, exame. então, a do vizinho é maravilhosa. É isso. Não, agora tem a do influencer famoso, né? O fulano faz isso, olha só, rapaz. E cada Eu vou corpo fazer. é uma sentença. Eu vou fazer, porque o fulano, olha como é que ele ficou, pô. Mulher, então, segue Pois mais é, ainda. isso é muito perigoso. Você fica. É legal você ter a ideia ali, o influenciador. Não é à toa que o cara tem, sei lá, 1 milhão de seguidores. Beleza, não tô falando sobre isso, mas você pegar aquilo ali, poxa, eu acho que dá pra. É mais um incentivo do que, de fato, uma verdade. Do que regra. copiar a mesma Exato, dieta, de porque cada repente. corpo uma sentença. Aí eu prefiro muito mais indicar profissionais que vão colocar a pessoa certinha, fazer a alimentação correta, de tantas refeições no dia. Tem gente que não quer comer nada e quer fazer atividade, tá sempre fraco, tá sempre desanimado. E aquela história, falta de carboidrato, você está intimamente ligado aos mediadores químicos. Um deles é a questão do humor, né? A pessoa não come, a pessoa fica mal-humorada. Rapaz, eu conheço gente que quando para de ficar muito tempo sem comer carboidrato. Não vou nem perguntar quem É bravo, cara. Não, ficar sem comer já é. Eu não posso ficar com fome. É tenso. Sono até vai, mas fome, nossa. Carboidrato é vida, né? Nem eu me aguento Não, com fome. sono também, amor. Sono também, Sono né? também. É isso, o corpo começa a pedir para comida, aí você não come, aí ele quer descanso, porque ele começa a querer te poupar, e o que tá acontecendo? É uma luta, rapaz, é uma briga interna Então, muito mas forte. nesse caso aí, você acha que seria meio a meio alimentação e atividade física? Ou tem um peso maior para alimentação? Os dois, cara. O ideal é começar com os dois, né? O ideal é você começar com os dois e, enfim. Você perdeu muito peso, Sim. né? Nesse decorrer, você tomou alguma medicação em Não, relação a emagrecer, né? não, emagrecimento não. Na verdade, assim, eu descobri que Foi estava só diabético dieta. por causa da exercício. empresa, e aí a terapêutica que eu fazia era de medicamento mesmo, para Aham, diabetes, para aham. controlar a glicose, a glicemia e tal. Mas, assim, medicamento para perder peso, Uhum. especificamente, graças a Deus, eu nunca precisei. Gente, eu Legal. repito, se precisar usar, sem problema nenhum. São Uhum. excelentes medicamentos. Mas eu prefiro, assim, lutar, tentar pelas próprias forças, mas eu sei que tem gente que não consegue, né? Uhum. Infelizmente. E, de fato, são medicamentos que têm comprovação científica, tem trabalhos que reforçam isso. Eu acho que Vale a por pena. aí, vale com certeza. Você relatou aí que você é um cara bem persistente também, né? Você vai lá, coloca aquele objetivo ali na tua mente, tu vai até o fim, enquanto não finalizar, não importa o tempo, para levar 2 horas, 3, você quer finalizar. É isso aí. A pessoa que tá assistindo a gente ali fala assim, poxa, eu queria ser igualzinho a ele, porque é difícil. A gente trabalha num outro ramo que não é do esporte, né? Eu já trabalhei, e que são perfis diferentes e as pessoas têm ideias diferentes também de como chegar. Se você tivesse que dar uma dica para quem tá assistindo a gente assim, cara, para você persistir em algo e não terminar e até o fim, voltado para corrida, para atividade física, Cara, você teria algum passo a passo assim para a pessoa? eu acho que na vida, assim, tudo é uma questão de propósito, né? Por que você vai querer perder peso? Por que você vai... Sabe, tudo na vida tem um porquê. E você... Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou seguir esse caminho A se eu posso seguir o caminho B? Enfim, eu acho, assim, que uma coisa que me deu muita força para começar foi justamente que eu queria ver as minhas filhas crescerem. Isso foi uma coisa que... Quando eu casei com a Lúcia tinha a Aninha, de 1 ano e meio. A Aninha tá com 24. 24? 24. E a Duda tinha 1 ano e pouco. E a Duda hoje tem 22. Então, de certo, a gente tá mais de 20 anos juntos. Então, assim, isso foi uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça para que eu pudesse me cuidar. Porque eu pensei assim, cara, se acontecer algum episódio e eu Falhar, não morrer. estiver aqui. Ó. Porque, assim, o coração do jovem, considero jovem, quando eu comecei tinha 30 e poucos anos, hoje eu tenho 54. Mas, assim, o coração do jovem tem aquela coisa né, que pode, de repente, não aguentar um infarto.
Porque é diferente o coração do jovem e o coração Verdade. do idoso. Então, assim, eu falei, cara, e se eu morrer? Como é que vai ser? Então, isso foi uma das coisas que me deu força, né, para fazer o que eu fiz naquela época. Hoje eu sei que existe uma coisa muito relacionada à questão espiritual, à questão de Deus mesmo, de conservar, enfim, de colocar no coração que você tem que fazer, você tem que se cuidar, porque eu sou evangélico, né? Somos evangélicos, e lá eu lembrei desse versículo na Bíblia que diz que nosso corpo é templo do Espírito Com Santo. certeza. Então, cara, assim, se você não se cuidar, quem é que vai cuidar para você? Eu sempre falo que corrida é o esporte individual mais coletivo que existe, porque justamente um dá força pro outro. Você vê tanta gente. Você lembra daquela maratona, daquela pessoa chegando? Lembro. E aí um monte de gente ajudando e todo mundo torcendo. Você não lembra quem ganhou, mas você vai lembrar daquele dela. episódio, porque assim, aquilo Verdade. Não deu sabe nem o muita nome da pessoa. nem sei. É, Eu mas sei você que era lembra uma da imagem. sueca, da imagem. É. Isso, aquela imagem é muito forte comigo. É. Então, é tudo uma questão de propósito na vida. Por que você vai fazer? Então, assim, no meu caso foi pela minha família e que eu queria viver, eu queria estar vivo e graças a Deus a gente conseguiu e como eu falei, é um processo constante. E agora, aonde que eu quero chegar? Aonde mais que eu quero ir? Agora eu quero ver minha filha minhas filhas terem filhos, né? É. Então, é o ciclo natural. Mas se você não se cuidar, se você não colocar isso como propósito, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu já vi muita gente morrendo e aí acaba a vida e tá tudo certo, vira uma estrelinha, vira uma lembrança e acabou. Então Aí é já não isso. tem mais o que fazer. Meu propósito foi minha família. Quando que você percebeu que a corrida virou um estilo de vida para você? É quando a gente começa a ver resultado, né? Conforme eu falei, a gente começa a ver resultado. No começo foi por uma questão de saúde, perda de peso. Depois começou a ser uma coisa assim, poxa, tá dando certo e a coisa tá acontecendo. É muito mais pela perda de peso e tal. Mas também é aquela coisa, né? Você começa a criar outros objetivos. Eu comecei a correr 5 km. Hoje eu tenho um paredão em casa. Depois eu vou mandar as fotos para vocês. Eu tenho um paredão de medalha em casa. Aí você Eu vi na reportagem do Globo Repórter. é. Deve estar maior, né? Já tem um tempinho, mas tinha Não, medalha pra caramba. Não, Eu, que pô, depois, assim, porque teve outra pessoa que viciou em correr também. Eu ia perguntar isso agora, vicia mesmo? Viciou. Que Algumas pessoas falam isso, que vicia. Vicia. E contagia, né? Contagia. E ela bom. foi e tal. Hoje a gente corre junto, a gente faz revezamento em Búzios, subindo e descendo o morro. Ela faz o primeiro e o segundo trecho, eu faço o terceiro e o quarto. Contrário, né? Enfim, a gente corre junto e tal. A gente tem uma parceria, sabe? Hoje a gente tem isso. Fala, vamos correr. Às vezes ela não quer. Fala, vamos embora. Aí, 4 e pouca, 5 e pouca da manhã, não quero ir nada. Você precisa ir para me ajudar e tal. Aí a gente acaba correndo junto. E a gente acabou virando parceiro nesse sentido, né? Legal. Mas é isso. Agora, desculpa te cortar, que você falou uma coisa que a gente conversou antes, e aí você me lembrou. Mas às vezes, quando ela não quer, é melhor obedecer, tá? Porque tem a história. Quando ela não fala assim, eu não quero ir, não, vou esperar um pouquinho. É melhor você obedecer. Não, mas porque tem a história que você falou do livramento. Sim. Não, senti uma dorzinha aqui. Se quiser contar ela aí. Vou te contar, mas assim. É melhor obedecer. Mas você tá falando esse negócio, que não sei o que obedecer. Mas nesse sentido, às vezes, quando eu obedeço, entre aspas, assim, ela se arrepende. Assim, pô, a gente podia ter ido correr, né? Agora a Inês é morta, né? Mas é mulher, né? Mulher é assim. Não vou nem discuto. Nem discuto. Mas tem muita história. Poxa. E como que foi essa história? Porque agora o Leonardo puxou, as pessoas vão querer saber. Foi numa prova que a gente estava fazendo de revezamento. Não lembro o ano, mas foi antes da pandemia ou depois. Foi depois da pandemia. A gente estava correndo em Florianópolis, uma corrida chamada Volta à Ilha. São 140 quilômetros. A ilha de Florianópolis é como se fosse uma orelha, né? Você começa 5 e pouca da manhã, todo mundo entra numa van. São 19 trechos e cada um corre um trecho, aí um corre, outro para, não sei o quê. E aí ela ia fazer o último trecho e eu já tinha feito os meus trechos. Falei, acho que vou fazer com você. Eu fominha pra caramba, viciadinho, né? Aí eu falei, vou fazer com você esse trecho. Não, tranquilo, eu tirei o número, né? Pra não ter nenhum tipo de punição, de problema. E a gente começou a correr junto. E aí no último trecho nós saímos, né, onde tem o estádio da Ressacada, lá em Florianópolis. E aí começamos a correr, subimos. Quando a gente estava entrando já na orla para terminar a prova,
ela sentiu alguma coisa puxando ela atrás, assim. Eu até achei que fosse o equipamento que ela gosta de correr, com água, essas coisas assim. E ela achou que, pô, tô me puxando aqui, não sei o que, tá acontecendo alguma coisa. Eu ainda brinquei, ainda, sério, ainda falei assim, brinquei não, briguei, ainda falei assim, poxa, você já vai parar, pô, você nem começou a correr e tal. Ela, não sei, tem alguma coisa me incomodando. E aí foi assim, uns 20 segundos que a gente parou, ela viu que não era nada. Aí acabou, tomamos uma água e voltamos a correr. Aí, quando a gente começou a correr, veio um carro preto, nunca mais vou esquecer. O carro veio desgovernado, ele entrou. Então, assim, aqueles 20 segundos Passa um filme, né? passa um filme Foram necessários. pra gente parar e a gente ter esse livramento que a gente teve. Aí eu voltei, falei, vou atrás daqui. Falei, quer saber? Foi livramento. Ela virou e falou assim, isso foi livramento de Deus. Eu falei, foi. Então, assim, cara, é muita história e, enfim, tem outras que a gente pode contar É legal também. que tem, né? Tem história pra contar, Tem né? Pra muito, caramba, cara. né? Tem muito. E já passei muito perrengue, cara, com corrida também. Uma vez eu fiz uma prova lá em... Como é que é? Chama o lugar? Sana. Que fica ali perto Nem conheço. Depois de Casimiro de Abreu, tem uma entrada que você vai para Friburgo. RJ, não sei o que, enfim. Ali tem um lugarejo chamado Qual? Sana. Nem nunca Vila nem de ouvi falar. Sana. É um lugar lindo. Vocês É. não pega celular, é bom para quem tá sem se desligar. Maneiro, às vezes é bom pra caramba Pega mesmo. nada. É. Aí eu fui fazer essa prova, uma prova na parte da tarde. E aí eu fui fazer eram 2 trechos. E aí, cara, assim, foi muito sufoco nessa prova, porque eu tava sem água, a luz natural acabou, a gente tava dentro de um mato e começou a chover. Pô, sem água, sem celular, É, sem sem nada. chuva. E é um lugar maravilhoso, hein? Uma lanterninha subindo o morro. Ainda bem que é maravilhoso, né? Não pra esse tipo de coisa. Mas assim, aí, cara, foi sufoco aquela prova. Então eu já passei muito perrengue com corrida também, sabe? Muita coisa. Imagina. Você falou algo aí maneiro que as pessoas se ajudam, e a gente teve uma pessoa que veio aqui, até o pai do Pedrinho, o Carlinhos, falando, e ele falava isso. E eu tinha uma visão contrária. Eu falei, pô, deve ser uma parada, um querendo atropelar o outro, um querendo chegar na frente do outro e E eu achava que era um esporte sozinho, né? E falou que solitário, não, né? E pra começar, é bom ter um grupo, assim, igual você falou? bom. Ou... Você já tem um grupo... Eu não Eu sabia até que tô era parado assim, desse não. grupo agora. O Moroni é um cara que a gente virou amigo, sabe? Você vai fundar o teu, Reginaldo Não, Corrida? pô, não tem tempo não, Léo. Nossa, não tem tempo pra isso pô, não. mas aí Não acho um tempo, pô. tô sem tempo até pra... É. Mas enfim, aí tem gente que gosta de correr acompanhado e tal, mas eu aconselho a fazer, porque de fato um ajuda o outro, um estimula o outro. Isso é muito legal, esse da corrida. É o que eu falo, né? Correr é um esporte coletivo, é um esporte individual mais coletivo que existe. E se você for parar pra pensar, é isso. Acho que foi ele que contou uma história que tava com um amigo correndo e o rapaz tava com um problema no joelho e começou a mancar. Ou foi ele que tava assim. Tô ressuscitando um monte de história do Carlinhos aqui. O Carlinhos. Aí ele, não, cara, bota a mão aqui no ombro e vambora. É Aí isso. foi um com o outro e finalizou. Ele falou que chorou pra caramba, o cara chorou, alguma coisa assim. Porque é aquela Porque eu acho satisfação que de ali, chegar. o prazer da chegada deve ser uma coisa muito... Completar, né? Deve ser algo indescritível, É cara. diferente. Assim, eu já fiz, de 2009 pra cá, eu já completei 28 vezes uma maratona. 28 vezes. Eu já fiz 3 provas de 12 horas, fiz mais 4, 5 de 6 horas, inúmeras meia maratonas, 5 e 10, enfim. Mas assim, toda maratona, tô falando da maratona, toda maratona que eu chego é como se fosse a primeira vez. De chegar, de chorar. A última que teve agora, a Lúcia tava me esperando, assim, e foi uma superação do ano passado pra cá. Passou tanta coisa, tive tanta mudança. A gente tá num momento de reconstrução de vida, assim, no sentido de que, pra mim, precisava mudar muita coisa. Eu digo até no sentido espiritual mesmo, porque eu precisava ter umas transformações na minha vida. Vou contar o porquê. Em termos de trabalho, eu mudei de trabalho. Ano passado eu não estava feliz onde eu estava trabalhando. Eu te entendo. Fui muito feliz onde eu estava e tudo, mas chegou um momento que eu precisava mudar. E quase ninguém sabe, mas eu tive um processo de... Cara, não sei nem o que vai acontecer se eu contar isso, mas enfim, eu vou contar. Eu passei um processo de ansiedade muito forte no passado, muito forte.
Teve um dia que eu cheguei em casa, isso vai se tornar público, mas seja o que Deus quiser. Eu cheguei em casa, eu deitei na cama, meu coração palpitou, com todo esse processo de corrida, sei o que e tal, no auge de tudo. E meu coração palpitou e eu falei, cara, acho que eu vou morrer. Eu sozinho em casa. A Aninha tinha saído, não tava a Duda, a Lúcia tava trabalhando, eu sozinho. Nem a Adriana, que trabalha com a gente lá em casa, nem ela tava. Só tava eu, o Max e o Bidu, são os cachorros. Aí eu deitei, meu coração começou a palpitar. Eu falei, cara, acho que eu vou morrer. Aí eu pensando, eu falei, não, cara, isso não tem nada a ver com coração, isso é ansiedade. Eu tava passando um momento muito difícil. E aí eu fiz uma oração, eu pedi pra Deus o seguinte, falei, meu Deus, eu não quero passar por isso. Eu não tenho idade pra isso. Eu não tô feliz do jeito que eu tô. Eu tô passando um processo muito ruim, e eu preciso mudar. E vocês sabem que é aquela história até que do filme, né? O Todo-Poderoso. Agora eu estou ouvindo uma oração sincera, né? Isso que ele fala no final. O cara que faz lá o papel de Deus, enfim, fala pra ele. Faz uma oração sincera. Eu fiz uma oração muito sincera ali. E as coisas aconteceram, enfim, eu tive um estresse no trabalho. E eu tava contando sobre essa questão de maratona. Por que esse ano foi tão emocionante pra mim? Porque passou um filme. E aí, em janeiro, quando eu voltei a trabalhar, eu fui desligado da empresa. No primeiro dia de férias, nunca aconteceu isso na indústria. Claro, provavelmente eu devo ter dado algum motivo, enfim, não sei. Chega um momento que ciclos acabam, né? Principalmente nessa questão profissional. E aí eu fui desligado no dia 14 de janeiro, mas no momento que eu estava sendo desligado... Desse ano. Desse ano. No momento que eu estava sendo desligado, mas me deu uma paz, que as duas pessoas que são grandes amigos, que estavam fazendo aquele processo ali, ele falou, tá tudo bem contigo? Eu falei, tá. E as pessoas me conhecem, sabem que eu sou estressado, que eu sou agitado. Mas tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Fica despreocupado. E ali me invadiu uma paz, assim, foi tipo, não foi isso que você pediu? E naquele momento ali eu não tava nem entendendo muito, mas eu não sei que paz aquela que tava... Enfim, foram lá em casa, pegaram meu carro, aquelas coisas de indústria, né? Você pega tudo, devolve tudo. E aí eu me vi num momento, diferentemente da última vez que fui mandado embora, que fui demitido, o estresse foi muito maior. Esse, tranquilo. E aí eu passei algumas coisas, tratei algumas coisas comigo, comecei a, sabe, me desligar de algumas coisas e fui fazer outras coisas. Falei, vou cuidar da minha casa, vou cuidar das coisas aqui. Quantas vezes de janeiro até abril eu fazendo as coisas em casa ou mesmo na igreja e tal, eu nunca perdi a minha fé nesse sentido. Eu parava e eu escutava uma música, eu chorava. Eu também sou músico, eu gosto de tocar. E aí eu comecei, eu ali sozinho, sabe? E aí quando foi no dia 14 de abril, 3 meses, exatamente 3 meses depois, eu fui readmitido. Assim, a pessoa fala, poxa, você com 54 anos, você sabe que na indústria farmacêutica a idade é um negócio que as pessoas ainda estão, sabe, lutando. E graças a Deus eu fui readmitido numa grande companhia aí para trabalhar e essa foi a resposta. Então, quando eu terminei essa maratona, eu já estava logicamente empregado. E aí, quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu quero ver é sempre alguém da família. E a Lúcia sempre vai, sempre acompanha. Ela estava lá na mureta esperando. Aí eu, sabe, eu desabei, enfim, né? Chorei pra caramba. E eu falei assim, cara, tá passando um filme na minha cabeça. E assim, é isso, é sobre isso, né? Entendo Então, perfeitamente. é muita história. É muita história. Passamos por coisas parecidas. Eu não tive. Por Eu tomei a mudanças. decisão de querer sair totalmente da indústria a partir do momento que eu tive uma crise de uma ansiedade, talvez, mas foi falta de ar, cara. É isso. Eu joguei futevôlei de manhã, já contei aqui também, mas no seu episódio eu ainda não contei isso. Então, se eu já contei para outros que seguem, escute novamente. Eu saí jogando futevôlei, joguei a manhã inteira, num sábado, e vim para casa com as crianças e tal, tomei um banho, sentei na cozinha lá. Aí eu falei assim com ela, caraca, Diana, eu tô com falta de ar. Aí ela, tá sentindo mal? Eu falei, não, tô com falta de ar, tô com dificuldade de respirar. Mas eu tava num processo, assim, de tensão de trabalho, cara, que tu deita e não desliga. E é muito ruim você trabalhar com uma mentalidade, com gente que não pensa, que possa pensar diferente,
mas que não tem um caráter, sabe, confiável, cara. É meio parecido assim. E ele procurou médico, usou medicação pra... É acho que foi paliativo. tipo pra asma, assim, mas não Asma. melhorava Não, nada. eu tive asma, cara. Passei a ter asma. Eu falei, pô, nunca Ansiedade. Não tive asma. melhorava. Aí você mudou de vida, e aí? Mudei de vida, sim, É isso. sim. É. E O outra, remédio é Regi, quando eu paliativo. saí, cara, de uma empresa, eu pedi demissão de uma pra outra. Sim. De 11 anos de uma empresa, que eu era muito feliz lá e tal, mas eu queria um desafio novo. Aí fui pra uma empresa, você vai saber que na indústria funciona muito assim, que era uma gestão. Diretoria, gerentes assim e tal. E entrei num time muito bacana também, que me recebeu muito bem. Aí veio pandemia, acabou a pandemia, sai vice-presidente, aí desce aquela... vai mandando todo mundo embora. Aí eu até comentei com ela, cara, eu vou ser mandado embora, porque assim, tá trocando todo mundo, o próximo sou eu. Uhum. Só que a minha equipe tinha um resultado muito bom, muito bom. E como é que manda embora? Não manda. E aí começa o trabalho, sabe? E eu falo, cara, isso Vão é chato, minando, sabe por quê? Isso é Porque, horrível. pô, eu fiquei 15 anos como líder, né? Gestor. E, pô, passei por um monte de mudança nesses 15 anos. E, cara, e aí eu falei, pô, de novo isso? Tô cansado, cara. E é a mesma ladainha, sabe? Ó, manda fulano. Aí faz uma reunião com todo mundo, pô, é uma pessoa maravilhosa. Mas quando tá sozinho, ó, fulano tem que mandar embora. Ó, fulano manda embora, porque eu não gosto dele. É complicado. Aí, ô irmão, É. eu falei, cara, eu não quero isso. O mais importante é a Eu sua acho que saúde, né? esse ano acho que foi o ano mais emblemático da nossa vida, né? Em relação a todos É. os processos. Pois É. é. Espiritual também. Espiritual também. Acho que eu nunca tive tão próximo de Deus como eu estou. Aliás, eu tive. No ano que eu perdi meu pai, que me arrependo que pós eu não dei sequência a essa aproximação com Deus, que a gente vai entrando no automático e você vai... Não faz aquela oração tão sincera Exatamente. que é necessária. Digamos que é um amigo que você não tá com ele todos os dias. É. E eu poderia estar com ele todos os dias porque ele permite isso. O meu processo. Sim. E aí eu precisei viver um novo processo na minha vida para eu poder ter esses encontros de madrugada, de eu acordar e tipo, cara, eu quero acordar só para orar. Quero dobrar meu joelho lá na sala, tá todo mundo dormindo, tá maior silêncio. E eu quero eu com Deus, sabe? Então, assim, esse ano eu consegui isso inúmeras vezes. Que bom. E ele não tem me desamparado. Ele nunca me desamparou, né? Às vezes eu até falava, cara, pô, eu tenho maior... E, Vou falar e bate raiva. aquela sensação de tipo assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Na verdade, Deus Por que que eu fiquei ele vai distante, né? ajustando a nossa rota. Né? É. Isso aí. A nossa rota vai ajustando. É. Você falou isso, eu lembrei de uma coisa assim. Eu sempre fui da igreja, né? Fugindo um pouquinho desse Você assunto. foi de qual igreja? Você é de qual Eu igreja? sou da Igreja Evangélica Maranata, em Curicica. E eu moro no Meia. Mas eu me afastei da igreja em 2001. Eu saí da igreja, eu larguei. E aí eu fiquei 22 anos afastado. E eu tive, assim, uma experiência, né? Nesse lance até dessa questão de fé. A gente estava 20 e poucos anos depois, a gente começou a manifestar o desejo de voltar, muito em função do que a Lúcia estava passando em termos psicológicos também. Ela quis mudar de vida no sentido de espiritual. A gente, assim, não é questão financeira, nem nada disso, mas faltava alguma coisa pra gente. Eu falei assim, olha, ela já tinha ido na denominação católica, eu sempre acompanhei. Aí depois ela me contou que ela foi numa outra religião. E aí eu falei, não, tranquilo. Eu falei assim, mas eu não tô completo. Eu preciso ir numa igreja. Eu falei, você tem a minha. Eu posso ir com você lá. E aí, fomos para lá, enfim. Então, assim, eu tive uma experiência e nesse momento eu sempre prometi, Léo, assim, o assunto tá indo para esse lado também, mas assim, eu sempre prometi que aonde eu fosse eu ia contar esse testemunho. Por que que eu voltei? E, assim, tem muita gente que não acredita, mas aconteceu comigo. Então, eu sempre prometi que eu ia contar isso. Por causa da corrida, eu fiz um exame chamado ergospirometria, num curso de uma médica grande amiga, que é a doutora Renata Castro, que é de Ipanema, uma pessoa, sabe, que Deus colocou essa pessoa na nossa vida, assim, para descobrir o que eu descobri depois. Nesse exame de ergospirometria, correndo na esteira, tava ali no auge da minha marra, né, como eu sempre falo, eu com aquele negócio no rosto e tal, correndo a 18 km por hora na esteira, eu um velhinho, né?
caramba, que legal, olha como é que ele é, um atleta. Eu... Mais cheio ainda, né? Aí começou, aí Deus começou a me amassar, né? Aí parou o exame do nada. Você tá se sentindo bem? Eu falei, tô bem. Vamos fazer mais? Aí sentei, tô rindo, né? Aí eu sentei, aí veio um médico, o Dr. João Gifone, posso falar o nome deles, que são anjos, né? E aí ele fez um exame ali na hora, ele viu que eu tinha feito uma isquemia ali do nada. Falei, cara, não acabei de fazer uma maratona. Você fez uma isquemia, vamos investigar isso. E aí parou, era um curso, ela tava dando curso pros médicos, eu fui lá de cobaia, né? Eu falei que é pra ajudar, não, mas acabou quem foi ajudar foi eu mesmo. Tu foi Tu por não acaso, foi nem tu não pra foi se nem consultar. pra fazer um exame Foi pra correr na periódico, nada. esteira, pra ela mostrar alguns perfis e tal. E aí começou a investigação. Ela falou assim, cara... Pô, pra eles foi um curso completo, né? Falou, pô, Foi bacana, mas eu É. passou um filme, porque eu cheguei em casa, eu, sabe, falei, vou morrer, eu deixei senha anotada, deixei, ó, procura fulano, ela tá maluco, você não vai morrer, eu chorando e tal. Falei, aí até na nossa intimidade, eu falei assim, cara, será que vai acontecer comigo e tal? Poxa, não é o momento, tá, enfim. Aí eu fui cismei de fazer o exame de anjo TC lá em Campos, que eu trabalhava pra lá também. Aí eu falei, não, vou fazer lá com o doutor... Não podia passar de 140 batimentos por minuto, só dava. A minha frequência, a Lúcia tá falando, É o quê? a minha frequência cardíaca não podia passar de 140, 150. Ah, é? E para correr montanha, a sua frequência sobe, né? Não tem jeito. Depois que você fez esse exame, Eu você tinha descobriu. que segurar a onda, não podia me esforçar muito. Tanto que ela queria me passar, ela já tinha de cara, entrou com alguns medicamentos. E o beta-bloqueador foi até não indicado porque a frequência cardíaca de uma pessoa que faz atividade física por muito tempo, ela normalmente é baixa. Às vezes eu tenho bradicardia dormindo, assim, é 38. Não sei se o relógio vai medir tão certo, mas a minha... Eu digo que eu quase morro dormindo, quase que literalmente morro. Então, assim, o beta-bloqueador não foi nem tão indicado nesse sentido. Enfim, aí eu fui fazer o anjo TC lá, voltei com o exame estava sugestivo que eu estava com obstrução em artéria coronária. Falei, caramba, e aí? Aí voltamos pro consultório. Isso, o processo passando na minha cabeça, sei lá o que vai acontecer. Eu posso estar vivo hoje, dormir, sei lá o que E isso, né, assim, não é hoje e amanhã, né? Isso aí foi uma semana, 2, 3. Foi embora. Aí marcamos um cateterismo. Vou fazer lá com o Cadu. É o Dr. Carlos Eduardo, lá do Hospital Beda, lá em Campos. Vou fazer, tu vai pra Campos? Falei, vou fazer cismei de fazer lá. Sei por quê, eu vou pra lá. Beleza. Aí juntou o Cadu, a doutora Roberta e fui pra lá. Eu e a Duda, minha filha. Falei, Duda, qualquer coisa você dirige meu carro. Não é muito certo, mas qualquer coisa você dirige meu carro. Vamos tranquilo, vamos pra lá. Aí que Deus falou comigo. Quando começou a fazer exame, eu falei assim, Cadu, agora eu vou dormir. Ele falou, não, exame de cateterismo ninguém dorme. Eu fico com o braço assim, né? Deitado na maca. E aí, o exame de cateterismo, você pega essa artéria radial ou você pega a artéria femoral, né? No meu caso, graças a Deus, foi pela radial, porque pela femoral, realmente, a recuperação é muito mais chata. E aí, foi fazer o exame e tal. Eu falei assim, tô passando embaixo do teu braço. Aí você sente o catéter passando e tal. Aí, falei assim, já tô no teu lado direito, já olhei, aí voltou, agora tô no lado esquerdo. Falei, pô, vou te dar um remedinho aqui e tal, vai te acelerar. É aquele processo todo, eu acordado, a gente conversando e tal. Aí, quando ele tirou, ele falou assim, cara, tu não tem nada. Tá tudo certo. A única coisa que você tem é uma coisa chamada ponte cardíaca, onde é quando a artéria, ou enfim, ela passa por dentro do músculo e ela meio que some ali dentro e dá a impressão de que essa artéria tá com alguma obstrução, mas não era. Ele falou assim, você tem alguma coisinha da idade e tal. Aí foi aí que Deus falou comigo. Aí uma enfermeira que eu nunca vi da minha vida, que tava ali, ela bateu no meu braço, eu nunca me esqueço. Ela virou pra mim e falou assim, meu filho, tá na hora de você voltar a fazer o que você fazia antes. Aí eu desabei. Foi Deus falando pra mim, volta a fazer o que você fazia antes que... Pô, cara, não posso entrar isso. nessas histórias assim, não, porque a gente tem um quadrinho de choro aqui, né? Não, calma, segura. E, rapaz, e ali eu desabei. Eu chorando. Aí o Cadu, o que houve? Não. E ali eu guardei aquilo ali
E de lá pra cá, eu voltei a fazer as coisas dentro da igreja, assim, eu sou músico, né? Enfim, hoje eu tô lá cantando, toco guitarra, toco violão, comecei entrei em curso de guitarra. Na verdade, já tocava, mas eu queria me especializar mais. Então, para fazer, se tiver que fazer alguma coisa, eu vou fazer bem feito, né? Então, e Deus falou comigo, e eu prometi, todo lugar que eu fosse, eu ia contar esse testemunho, porque às vezes, assim, a pessoa que de repente vai ouvir, vai pensar assim, cara, Deus não tá nem aí para você, mas ele tá te vendo, ele tá te olhando, ele sabe. Verdade. E você tem na vida, que a questão da corrida é igual a corrida, na vida tudo tem um propósito. E o meu propósito de vida é esse, é falar para as pessoas assim que realmente, cara, ainda que lembrei de alguma coisa aqui agora, mas ainda que todo mundo te abandone, eu me senti abandonado em algumas situações. Se não fosse a minha família e se não fosse Deus para, sabe? Enfim, ainda que as pessoas te abandonem, ainda que teu pai, tua mãe te abandone, mas mesmo assim eu vou estar sempre contigo. Então, Verdade. é isso, sabe? Então foi uma experiência assim que eu prometi que eu ia contar, eu tava tentando achar, eu falei, como é que eu vou contar isso lá? A gente vai falar sobre isso. Mas na vida é assim, tudo tá intrínseco. Por que a gente se cuida? Por que a gente faz as coisas? E é assim, cara. Deus Foi um resgate, Você- né? O resgate Total, real. Você falou algo aí que na tua mente, quando o médico fez o exame e falou pra você, pô, cara, não é nada, isso aqui você pode até ter pensado assim, pô, caramba, fizeram o exame lá, acusou uma coisa que não é. Mas aí Deus é tão perfeito que até nesse momento ele fala assim, ele manda uma outra pessoa vir pra você falar algo que talvez se você não tivesse a tua só uma espiritualidade, confirmação. você não ia nem não ia entender o que ela tá Você tem falando. que estar com os ouvidos espirituais atentos Isso aí. a que as coisas aconteçam. Assim, Porque ele fala, ele deve ter improvável. falado assim, cara, ele não vai acreditar, ele vai achar que o exame tá, mas deixa eu falar pra ele aqui com Deus usa o firmeza. improvável. É isso aí. Uma pessoa do nada. Aí depois, pô, essa pessoa morou no meu coração. Aí a pessoa, e ela tem essa mania mesmo de falar essas coisas. É ousada, né? Enfim. Graças a Deus. O legal é que, assim, você falando, a gente para pra pensar, a vida é uma corrida também, né? Que a gente tem Verdade. o início e É tem o isso. fim, cara. É isso. Aqui, né? Aqui. Pra quem crê, você tem vida eterna, né? É isso. Mas a vida é meio que assim. Você ou eu que vou aqui? Não sei, já me perdi, mas Não, vambora. deixa eu pôr. Ô, Reginaldo, o que você diria pra aquele Reginaldo lá de 2009? Cara, valeu a pena? Será? Não sei. Cara, tu já viu umas trendzinhas que tem, que eu te fiz essa pergunta, você falou isso, eu lembrei. É. Que tem uma pessoa, a mesma pessoa, né? Ela tá lá na frente, ela, ó, vem que é legal, tá valendo a pena. Você falou isso, eu lembrei dessa trendzinha, cara. Valeu a pena. Porque na vida, assim, cara, se eu pudesse voltar atrás e ter a idade que eu tinha, Pô, eu penso isso às vezes, cara. mas não dá, né? Não dá, Pra isso tem a experiência, enfim. não dá. Mas, cara, tem muita coisa, cara. Tem muita história, cara. Valeu demais a pena sabe, de me cuidar, sabe? De voltar a fazer o que eu faço hoje com mais calma. Hoje eu sou muito mais tranquilo em termos de trabalho, de equipe. Essa oportunidade que eu tive de voltar, né, para essa grande empresa, sabe? Tá me dando me reviveu, assim, de uma tal forma que não importa a idade que você tenha, o que importa é a vontade de você chegar e fazer. E pra mim, Verdade. cara, enfim. Fica entre nós, ninguém vai ouvir. A geração atual também, ela favorece, né? Porque quem tem uma geração Z, por exemplo, não são todos, Uhum. mas tem uma boa parte que é muito imediatista. Você tem gente que entra numa. Eu peguei um finalzinho, você contrata hoje para ser Rap 1. Sim. Ela quer ser gerente daqui a um ano. Então, A assim, velocidade tá diferente. tá demais. Não tem como. E aí, não pode ser frustrado, porque se for frustrado, você já cria uma barreira para esse tipo de profissional. Então, assim, essa juventude que tem hoje, se ela tiver a mentalidade, cara, eu vou esperar um pouquinho, vou investir aqui, eu acho que ela tem tudo para colher muito mais lá na frente. E não é um lá na frente, pô, igual a gente, 10, 15 anos, não. É um lá na frente mais A gente próximo. sabe que os tempos são outros, Sim. o tempo passa e tudo. Mas eu falo assim para a garotada que está começando agora, que se tiver essa, digamos assim, essa gana de misturar essa velocidade tecnológica com
com o nosso estilo de trabalho, nem que seja um pouco daquela turma de antigamente, dos anos 90. Se cara, mesclar, pô, potencialzão. Verdade. é isso. É o calo na mão. É. Deixa eu só fechar rapidinho. É porque isso aqui fica na minha mão, mas eu não sei. Eu vou mudar, cara, isso aqui. Eu vou passar Você tudo nem- pra Diana. Você nem falou da reportagem. Eu vou passar pra É. ela porque eu esqueço sempre, ninguém me lembra, entendeu? E fica muito aqui no canto. É que o papo tava tão aqui que É. Isso aqui é Esqueci uma também. lembrança do nosso patrocinador do episódio, da FE Investimentos. Tomar um. Segundo pro ele, final. quem beber, você já é rico, né? Então, assim, quem beber nessa caneca fica milionário. Então, Eu já amo pode- caneca. viu? É, A que Lúcia, pra você, todo lugar que eu vou, eu compro uma caneca. Então, você tá ganhando uma caneca da FE Investimentos. Isso aqui é uma lembrança nossa, é uma camisa do Eu e Ela Podcast. Pra quem vem aqui, se puder depois fazer uns storyzinho, marcar a gente lá. Você Falar, for pô, treinar, Você, fala, Pode ser na pô, academia, o Léo e né? a Diana são legais. ou correndo. Não, na academia ele não vai, pô, ele só vai 2 vezes. É, a chance é tá menor. Só se a Lúcia carregar ele. só se ela... Mas é isso, gente. Pô, obrigado pelo convite. Obrigada a Faltou você. contar muita história. É, A gente vai fazer Vamos. Reginaldo parte 1, parte 2, Vou- parte 3. A gente tô- vai tô vamos fazer disposto. tópicos, né? Tô porque tem Corrida. muita coisa mesmo, a gente não falou Não falou da reportagem, tá lá disponível. Eu assisti a reportagem ontem toda, cara. É mesmo? São 44, 2 minutos, né? Foi só para fechar, assim, foi uma reportagem em 2017. E nessa reportagem, não sei se por causa de um episódio que aconteceu de quando a gente estava correndo, né, fazendo treinamento, e teve uma pessoa que veio de encontro a gente, né, no túnel ali na Barra, e essa pessoa tomou uma facada, foi tentativa de assalto, e ela veio com a perna sangrando demais, enfim, tanto a perna quanto o braço. E aí depois eu percebi que a facada era para cortar o pescoço, enfim, foi um negócio bem, bem bizarro mesmo. A gente conseguiu ajudar essa pessoa. E aí, enfim, resumindo, ela foi resgatada depois pelos bombeiros, a gente fez ali os primeiros socorros e tudo. E aí quando ela chegou, quando nós chegamos em São Conrado, que era nosso destino, nós viralizou lá no G1, dizendo coronel da Polícia Militar. Então a gente estava salvando uma pessoa com uma relevância muito grande dentro do cenário da Polícia Militar. E eu não sei se foi por isso, eles descobriram lá e teve essa reportagem no Globo Repórter. Antes teve até uma reportagem na Record. O Globo Repórter foi de 2017. 17. Aí teve uma reportagem antes com o pessoal da Record, com a Aline Pacheco e tal. E aí ela fez tudo aquele... contou um pouco da história e depois o pessoal, né, da produção do Globo Repórter entrou em contato para contar um pouquinho sobre essa questão do diabetes. Não sei se foi por causa dessa história, mas aí a coisa aconteceu. Mas está bem explicado ali essa questão da saúde. Ali mostra fazendo medição de glicose. Eu acho que vale muito a pena. Alimentação, enfim. Eu achei maneiro, o episódio muito maneiro também. Tá lá, bem cara. Vou colocar o link que Eu ia você me mandou. perguntar agora eu como vou é que colocar faz para as pessoas acharem. Então, No vou YouTube. colocar, ele me mandou o link, eu vou botar na descrição desse episódio. Aí quem chegar até aqui no episódio vai estar lá o link. Só dá uma olhadinha. Vale a pena. Conhecer um pouquinho mais sobre o Reginaldo. Aproveitando para pedir para as pessoas compartilharem também o nosso vídeo, para compartilha, quem precisa curte. saber um pouco mais de como começar, né? Para ver se dá uma animada. Vai sim. Quem conhece o Reginaldo, comenta aí, vê se é verdade tudo que ele tá falando. Eu acho que Confirma. Cara, eu falei, lembrei de uma outra pra fechar. A gente tem umas coisas aqui que acontecem que, pô, eu não sou investigador de polícia. Então, assim, você eu conheço. Aham. Eu sei o que você tá me falando, eu já vi a tua história, eu sei que é real. Aham. Mas nem todo mundo que vem eu sei se é real, cara. Eu não tenho como investigar. Ih, Aí nós trouxemos um cara aqui, legal e tal, falante, nananana. Caraca, mas quem segue a gente vai ver lá. O que tem de comentário, cara, isso é um picareta. ih, Isso é um 71. Isso aí quebrou a empresa para não pagar funcionário. ih, meu Mas a Deus. gente não sabia. Não é meu caso. Aí, Não, cara, graças a aí eu Deus. falei, eu ficava lá, gente, olha só, eu não sou da polícia, eu não tenho como. Eu acredito na palavra da pessoa. Eu acho que isso deveria ser o suficiente. Mas se o cara vem, usa o nosso espaço e
E legal, bota aí o comentário. Tô apoiando vocês e tal. Mas, cara, Que foda. mas quem conhece o Acontece. Reginaldo, comenta aí, pô. Vai lá, fala que, ó, é verdade, não é. Pro YouTube entender também que a gente tá trazendo, né? Coisas boas aqui, conteúdo bom. Trouxemos um educativo. global hoje, pô. Um Um global, global, ó, que pô, chique. horário nobre. Meu Deus do céu. Do Globo Repórter, ó. Rapidinho, foi rapidinho. O que come, o que vive. Como ele sobreviveu. Verdade. O que ele faz hoje? É. O que ele está fazendo? Não percam. Não No Globo. percam. E era o Sérgio Chapelin, né? Era o Sérgio É, Chapelin. muito legal, Maneiro. A voz é parabéns. marcante, né? Pô, Maneiro fãzaço demais. deles. Para- Quem fez a entrevista foi o Ednei Silvestre. Cara, ele ficou apaixonado pela minha mãe na época, né? Aham. Porque, assim, só um trechinho, eu peguei uma foto e mandei pra minha mãe, né? Que eu já tinha perdido tanto peso. Ah, essa parte foi maneira. É. Aí, mãe, quem é esse cara? Minha mãe, mãe, olha essa foto. Aí, meu filho, quem é esse cara? Quem é esse cara que você tá me mandando? Aí eu mostrei isso pra ele. Vamos buscar sua mãe lá. Aí minha mãe contou a história e tal. Foi bem legal. Foi bem. É maneiro que você ainda provou, né? Tu falou e provou com o áudio dela ainda. né? não, Tinha um áudio tava, dela lá falando. Mas né? foi tipo o nosso bate-papo. Aham. Pô, olha o que aconteceu e tal, assim, cara. Que a coisa foi fluindo. E no final terminou com uma corrida de 75 quilômetros, cara. Vale a pena assistir lá e não é só pela corrida, enfim, mas é pela... Gente, é 75 quilômetros. Coisa Começo- pra caramba, É, gente. De quilômetros. Bertioga a Marizias. A prova existe até hoje. Cara, a prova é sensacional. São, sei lá, 7, 8 praias. É um negócio, assim, bem, bem bacana. E a próxima é agora, né? A próxima é o desafio da ponte. ponte. É, só que esse episódio vai estar depois do desafio. É, que pena. Mas aí eu já vou ter corrido, enfim, depois eu vou mandar as fotos. Manda sim. Muito Reginaldo, obrigada valeu, pela cara. Que Obrigado, agradeço participação. pelo cara. carinho, os presentes que Valeu. vocês deram aí. Obrigado. Portas por tudo. abertas para quando precisar. Tá ótimo. É. Tá? Não vou nem falar de novas histórias, porque a gente já sabe que tem, né? É Tem. só agendar já a próxima, a Ó, gente já vai. tem a da minha- Reginaldo parte 2. Já tem a estamos da minha assim. esposa, que vai falar também em breve aqui. Vai, né? em breve, em Ah. breve. Tem a minha filha, que é a Aninha, Aninha Marrafa. E tem Que vai vir em breve também. Bora. Já tá convidada. Valeu, Red. Valeu, Obrigada. pessoal. Obrigado. Valeu.